O Renault Espace sempre foi um dos modelos favoritos da Renault pelas famílias europeias, em particular as mais numerosas. Mas com os SUV a ganharem cada vez mais relevância e as vendas dos monovolumes a reduzirem drasticamente, sobretudo depois do sucesso muito discreto da última geração, o nome Espace estava praticamente condenado, a não ser que a Renault aplicasse aqui alguma renolução. E foi precisamente isso que aconteceu, e assim nasceu o novo Renault Espace, agora em formato de SUV. Em mais um ensaio do Stand Virtual, mostramos como é que, apesar de ter adotado a carroceria da moda, o novo Espace consegue manter o conceito de sempre, isto é, oferecer espaço para toda a família. Por isso já sabem, fiquem desse lado para assistir. À procura de um novo carro? Vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. O Space foi pioneiro no segmento dos MVP, mas soube sempre adaptar-se ao que o mercado exige. E não obstante o facto da primeira geração, lançada há precisamente 40 anos, ter tido alguma dificuldade a conquistar o seu espaço, depressa se tornou objeto de desejo de famílias com mais de 4 elementos sedentas de viagens e aventuras. A nova geração do Space, lançada no final de 2023, é fortemente baseada no novo Renault Austral, partilhando inclusive toda a zona à frente do Pilar A. Mas a justificação para a utilização do nome Space teve um raciocínio por parte dos responsáveis da Renault que faz todo o sentido. Chamar Grande Austral à versão de 7 lugares do Austral seria redutor para o modelo, até porque os 7 lugares do Space são opcionais e sem qualquer custo, e se o fizesse, estariam os dois modelos a competir no mesmo espaço. Ao mesmo tempo, a Renault conseguiu assim recuperar e não deixar morrer um dos nomes mais fortes da sua história, dando-lhe toda uma nova vida. Também no interior, poucas são as diferenças face ao Renault Austral, a não ser, claro, no espaço. A distância entre eixos aumenta 7 cm e o comprimento total passou para os 4,72 m, precisamente mais 22 cm que o Austral. Distância essa que permitiu então adicionar os 2 lugares na bagageira que aumentam a lotação do espaço para 7 passageiros. Ao contrário, por exemplo, do Volvo XC90, o 6º e 7º lugares não são para adultos os mais propensos para fazer viagens longas, mas se os passageiros da segunda fila de bancos cooperarem e deslizarem os seus bancos para a frente, abdicando um pouco dos seus 321 mm de espaço para as pernas ou dos 31 graus de reclinação dos bancos, para viagens curtas, esta terceira fila diria que está ok, mas como quem viaja lá atrás são quase sempre crianças, essas não tenho dúvida que vão sempre adorar. E como a terceira fila não tem qualquer custo adicional, mesmo que não os use com frequência, o melhor mesmo é comprar um Espace equipado com esta fila de bancos, porque na eventualidade de serem precisos, é sempre melhor estarem cá do que não. E isso é um pormenor que o torna distinto da sua concorrência. E se querem descobrir todas as semelhanças e diferenças entre o Renault Espace e os seus concorrentes diretos, visitem o comparador de carros novos do Stand Virtual e fiquem a conhecer todos os detalhes de cada modelo e quem leva melhor em cada um dos parâmetros. Quanto ao resto do espaço oferecido pela Space, passo a redundância, na bagageira encontramos 477 ou 677 litros, em função da posição da segunda fila, ou com a terceira fila armada temos 159 litros de volumetria. Nos lugares frontais destaca-se a posição de condução muito ergonómica, coadjuvada por estes bancos muito confortáveis, com bom amortecimento e ajustáveis eletricamente, aquecidos e com função de massagens. E ainda também a escolha cuidada de materiais suaves ao toque na generalidade das superfícies. Graças a todo o espaço existente a bordo, as zonas de arrumação são também praticamente infinitas e na consola central encontramos 2 espaços muito úteis, climatizados, que nos permitem, por exemplo, guardar as águas ou as típicas bebidas energéticas durante as viagens longas em família. Quanto ao ecrã, que tem maior preponderância neste habitáculo, tem 12 polegadas e está montado numa posição vertical direcionado para o condutor, tal, por exemplo, como encontramos no Renault Megane E-Tech ou no Renault Austral. Tem um processador 7 vezes mais rápido que o da anterior geração do Renault Espace e passou agora também a contar com um muito mais intuitivo sistema operativo Android, com funções nativas da Google, como por exemplo o Google Maps, o Google Assistant ou Play Store, além, claro, de oferecer conectividade Apple CarPlay ou Android Auto através de uma ligação sem fios.
O novo Renault Espace está apenas disponível numa única motorização, o sistema E-Tech Full Hybrid 200. Um sistema que pode ser algo complexo de explicar, mas que casa muito bem com este SUV, não só no que diz respeito a prestações, mas sobretudo nos consumos. Este sistema utiliza um motor tricilíndrico 1.2 a gasolina, com 130 cavalos de potência e 250 Nm de binário, e este motor térmico está associado a um motor gerador elétrico de 25 cavalos e 50 Nm de binário. Este motor gerador faz o arranque do motor a gasolina, trata também do stop and start e trata também da sincronização dos carretos da caixa de velocidades, que não tem sincronizadores. Há ainda um segundo motor elétrico com 70 cavalos e 205 Nm de binário, resultando numa potência combinada de 200 cavalos e 410 Nm de binário máximo. Este sistema pode funcionar puramente em modo elétrico, pode também funcionar puramente em modo a gasolina, a combustão, e pode também funcionar em dois modos híbridos, em série ou paralelo. E o responsável, ou o principal responsável por fazer tudo isto funcionar é a caixa multimodal da Renault, que deriva da competição automóvel. Uma caixa que está agora na sua segunda geração e que conta com 4 relações ligadas ao motor a gasolina e 2 ao motor elétrico, que conta num total teórico com 15 relações, embora nem todas sejam usadas com frequência. E esta caixa multimodal é também a principal responsável por um SUV destas dimensões conseguir fazer estes consumos. Falamos de consumos na casa dos 5 litros em condução puramente citadina e consumos na casa dos 7 litros se utilizarmos o Espace apenas em autoestrada. Quanto a prestações, a Renault reclama uma aceleração do 0 aos 100 em 8,8 segundos e uma velocidade máxima eletronicamente limitada a 180 km/h. Equipado também de série com o sistema 4Control, o Renault Espace tem também 4 rodas direcionais e este sistema pode ser totalmente personalizável nos modos de condução. As rodas da frente viram até 35 graus para cada lado e as rodas traseiras viram até num ângulo máximo de 5 graus no lado oposto ou no sentido oposto, em velocidades até 50 km/h. E acima dessa velocidade, ou seja, acima dos 50 km/h, até 1 grau no mesmo sentido, garantindo assim maior estabilidade a altas velocidades. Isto não só torna o Space num carro mais ágil em cidade, mascarando por total os mais de 4,70 m de comprimento, mas torna também eficaz em curvas mais exigentes. É um sistema que ajuda de forma clara a manter o ritmo em percursos mais enrolados. E nota-se uma diferença notável desta geração do Renault Espace para a geração anterior, que apesar de ter uma altura ao solo mais baixa, era dinamicamente muito menos capaz. Para isso também, claro, muito contribuiu a drástica dieta que este SUV sofreu, com a Renault a conseguir retirar mais de 200 kg ao Espace. Falamos de 50 kg na motorização, 84 kg nas dimensões gerais, 43 kg na plataforma e 38 na carroceria. A suspensão independente às 4 rodas também o tornam bastante confortável. Isto conciliado com a comutação praticamente imperceptível entre o motor térmico e o motor a combustão e a boa insonorização do Renault Espace, tornam as viagens neste carro muito mais semelhantes às de um produto premium alemão, mas a um preço muito mais contido. Quanto a preços, na secção de novos do stand virtual, o Renault Espace está disponível por valores a começarem nos 45.580 € e que se estendem até aos 50.381 € para a versão mais equipada, Iconic, a mesma que estamos a ensaiar, que com algum equipamento opcional, onde se incluem o tejadilho panorâmico e o magnífico sistema de som Harman Kardon, ronda os 55.000 €. E tendo em conta todo este espaço, a qualidade dos materiais, todas as ajudas à condução, onde se destacam o sistema ADAS muito bem calibrado. E a motorização híbrida, que sim é complexa, mas que é a principal responsável por garantir estes excelentes consumos. E pondo tudo isto numa balança, o Renault Space torna-se numa excelente proposta para famílias que precisam de realmente espaço num automóvel no seu dia-a-dia. Espero que tenham gostado desta análise ao renovado Renault Space, enquanto nós temos encontro marcado no próximo ensaio do stand virtual. Até lá! Stand virtual. Deixa-te guiar por quem sabe.